Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, venha iluminar os passos de vocês ricamente, amém? Vamos aqui mais uma vez falar a respeito da palavra de Deus, né? Você que ainda não está me seguindo, que você possa começar a seguir, possa começar a compartilhar. Você que está seguindo e às vezes não está vendo os vídeos, que você passe a ver os vídeos, passe a compartilhar os vídeos e passa a curtir, escrever no comentário o que você tem achado a respeito dos vídeos da palavra de Deus, amém? E você que está comigo nessa jornada de ler e compreender um pouquinho o livro de Ezequiel, venha comigo que hoje nós vamos falar aqui em Ezequiel capítulo 26 e capítulo 27, dando continuidade aonde nós parou, que nós paremos no 25. Assim como eu falo, não é uma explicação completa do capítulo, mas é uma explicação, o que o capítulo fala ali, um resumo ali do capítulo ali, qual é o fundamento do capítulo, o que o capítulo quer dizer com aquilo, por isso que eu estou aqui fazendo o vídeo. Então pegue a sua caneta, pegue o seu caderno ou a sua folha e vamos mais uma vez aprender e a sua Bíblia também, aprender mais um pouquinho aqui a respeito da palavra de Deus. Hoje, assim como nós falamos, é o capítulo 26 e 27. O capítulo 26 aqui, para nós começarmos, para o vídeo não ficar muito comprido, fala da queda de Tiro, né? Tiro era uma cidade muito poderosa e rica, né? Ela é atual Líbano e Israel ali, né? Ela é um pedaço dos dois. Então, ela era como uma irmã de Jerusalém, né? Mas aí, quando Jerusalém foi destruída pelas Babilônias, né? Ao invés de Tiro sentir parar ou ajudar, ela ficou feliz e quis aproveitar a situação para ganhar dinheiro e poder. E realmente, se a gente pegar, a gente lê, a gente vê que ela realmente conseguiu, porque ela, assim como eu disse, era poderosa, era rica, né? Ela era uma cidade bem sucedida e ela quis aproveitar a queda de Jerusalém para se tornar maior e mais bem sucedida ainda. Então Ezequiel vai e traz uma palavra muito forte de julgamento para aquela cidade, né? Deus manda e Ezequiel vai e traz, né? Porque a arrogância de Tiro era tão orgulhosa que achava que era um deus e que ninguém poderia derrotá-la, pois ficava no meio do mar, né? Então Tiro ali ficou arrogante, ela se achava Deus, né? Ela achava que ninguém poderia ali destruir ela, porque ela estava localizada ali no meio do mar, ali, né? Então ela achava que não tinha quem destruir. E a segunda é as consequências, porque se você é arrogante, né? Se você é metido, você é uma pessoa assim ruim, né? Tem as consequências, né? Então Tiro ali foi arrogante, tinha as consequências. Deus avisa para o rei de Babilônia, né, que Nabucodonosor virá atacar ela, né, e ela vai destruir as muralhas, queimar as casas e transformar a cidade numa rocha nua, né, e um lugar perfeito apenas para pescadores secarem suas reis, né? Então aquela linda cidade, aquela cidade que era belíssima, se tornou arrogante e pela arrogância dela Deus mandou o profeta Ezequiel ir até ela ali e falar que as consequências dela seria tremenda. Seria tão grande a consequência que o rei Nabucodonosor iria lá destruir tudo, muros, qualquer coisa, muralhas, né? Ia queimar tudo e ali ia transformar numa rocha nua que ia servir, só para vocês terem ideia, ia servir só para secar a rede dos pescadores, nem para morar não, era só para secar, colocou para secar, pronto, acabou. Aí depois, né, primeiro vem a arrogância, consequência, depois a consequência e depois vem o lamento. Mesmo sendo inimiga, a cidade era tão importante que muitas nações vão chorar e se surpreender com a sua queda tão grande. Vocês entenderam? Por mais que elas eram inimigas de muitas outras cidades, mas muitas outras cidades iam chorar o lamento, muitas outras cidades iam ficar incrédulas, surpresas pela destruição de Tiro ali, daquele momento ali, né? Mas não podemos esquecer, porque tudo que nós planta, nós colhe. Assim, quem tem acompanhado os vídeos a respeito de Ezequiel, vocês têm visto muito isso, que Deus não está destruindo aquele povo por causa que Deus quer. Deus está destruindo aquele povo por causa do pecado do povo. O povo plantou o pecado e estava colhendo o pecado. Assim é contigo. Se somos arrogantes, se somos uma pessoa ignorante, se somos uma pessoa ruim, vamos colher o que temos plantado. Porque o que planta bem, colhe bem. O que planta mal, colhe mal, né?
E o capítulo 27 já fala a respeito do poema da grande nave, né? Que o profeta Ezequiel fala, né? Então esse capítulo é lindo e muito visual. É como uma canção de lamento descrevendo como Tiro era rica e poderosa, né? Então, o poema da grande nave era um poema de uma canção de lamentos, né? Descrevendo como Tiro era rica e poderosa ali, né? Tiro como uma nave gigante, né? O profeta compara a cidade é uma nave de guerra e comércio perfeito, né? Para vocês terem ideia, como a cidade realmente era deslumbrante, né? A cidade era muito bonita, né? Aí começa, a madeira vinha do monte Hermon e Cipreste, né? Então a madeira vinha daquele monte ali. Os remos de carvalhos de bálsamo, né? E os coves de marfim trazido de terras distantes. E as velas de linho fino e azul do Egito, né? Tão bonita que servia de bandeira, né? Para vocês terem ideia como realmente era muito lindo. Então ela era considerada como uma nave gigante. A madeira, os remos, os couves e as velas ali, né? Vinha de outros lugares, de uns lugares distantes. Só que ela também era o comércio mundial, né? Aqui a lista é incrível, porque Tiro negociava com o mundo inteiro, né? Ela não tinha um aqui e outro ali, pulava dois, não. Ela negociava com o mundo inteiro, né? Peças, lídios, africanos, né? Vendia forças de trabalho, bronze e ferro, Grécia e Turquia, escravos e objetos de metal, Arábia, Mesopotâmia, que era ouro, especiarias, pedras preciosas, lã, vinho, trigo e mel, né? Então esse era o comércio de Tiro, que era uma grande cidade, uma famosa cidade, uma cidade muito rica, né? Só que o final foi triste, porque no final o navio mais perfeito do mundo afunda no meio do mar por causa de um vento forte. Todos os marinheiros e mercadores gritaram e choraram porque a riqueza toda se perdeu. Então aqui, antes de nós encerrar, um detalhezinho para você, um conselho para você. Não adianta ter riqueza, não adianta ter bens materiais fundados sem Deus. Porque se a gente tem e não consagra ao Senhor, faz que nem Tiro. Porque Tiro era rica, era famosa, Tiro tinha muitas outras coisas ali, só que a arrogância dela levou à queda. E levou à queda, e aqui a gente viu que o povo ainda ficou se lamentando, porque perdeu seus bens, perdeu a sua riqueza. Então vamos confiar em Deus, né? Então a lição principal desse capítulo ensina sobre o perigo do orgulho e a falta de empatia, né? Então Tiro tinha que ter ouvido, tinha que ter visto o que aconteceu com Jerusalém, tomado como exemplo e ter mudado, né? Só que Tiro tinha tudo, beleza? Dinheiro, sabedoria e poder, né? Mas ela errou ao se achar melhor que todos, do que todos, e ao comemorar a dor dos outros, mesmo sendo forte como um navio gigante. Ninguém é invisível, invencível longe de Deus. Mesmo sendo gigante, ninguém é invencível longe do Senhor Jesus. Amém? Que você possa estar seguindo, que você possa estar compartilhando este vídeo, possa estar escrevendo no comentário o que você tem achado a respeito do livro de Ezequiel. E não deixe de curtir o vídeo também para que possa alcançar mais pessoas. Fiquem todos na paz e que Deus abençoe.